eu faço. Olha, professor, eu fiz isso aqui com o professor Ricardo. Então vamos decorar. Quer decorar nessa aí? Isso aqui. Quem mais vai decorar? Muito obrigado. Então, gente, bom dia agora. Satisfação em ter vocês aqui em carne e osso. Essa é a primeira de vocês aqui. Primeira aula presencial. A minha também, depois de 1 ano e meio. Até me esqueci, mas eu quero para mim. Onde estou? Mas então, tentando voltar um pouco algumas coisas que eram, né? Voltar um pouco ao normal. Tem um espaço bem pequeno aqui para transitar. Vou acostumar com essa ideia. Nós estávamos falando de locação, né? Estávamos vendo o contrato de locação, vimos ali no Código Civil, com as suas peculiaridades, e aí agora a gente entra naquele ritmo maior, que é o da Lei 8245. Lei 8245 de 91. A gente chama também Lei do Inquilinato. Agora é diferente, eu escrevo também. Eu não só falo. E aqui a 8245 é o forte da alocação, né? O que mais nos aproxima realmente da ideia de alocação, porque é uma lei, até ela não é tão longa, mas ela é cheia de detalhes. Inclusive, não tem como pegar todos os detalhes, a gente destaca aqui os mais importantes. Isso é uma lei ainda feita pelo legislador constitucional, o mesmo que fez a Constituição Federal, foi o que fez ela. É uma lei protetiva. Ela é meio parecida com o Código de Defesa do Consumidor, porque ela é uma lei que faz um destaque especial para o inquilino. E que ela estava protegendo mais o inquilino, por considerá-lo vulnerável nesse contexto de locação, já que é uma lei que o sujeito usa para ou moradia ou trabalho. Ela envolve a locação de imóveis para fins de residência ou para fins comerciais. Algumas coisas estão mudando depois da pandemia e tal. Algumas estruturas estão mudando, empresas também estão enxugando as suas estruturas físicas, né? Partindo para estruturas digitais. Então, é um mercado que vai se alterando também com esses novos pedidos, novos modelos, né? Aí acaba correndo por fora, né? O Airbnb, por exemplo, né? Que é uma tecnologia disruptiva, né? Que envolve locação, envolve 8245, envolve Código de Defesa do Consumidor. E a Lei 8245, ela já diz ali no artigo 1º dela, as coisas que estão fora, né, o que não faz parte da disciplina dela. E ali nós temos, né, hotéis, pousadas, né, isso aí já não é um contexto de locação, isso já é um contexto de contrato de hotelaria. Também não é um contrato típico. A gente não tem uma lei no Brasil para trabalhar contrato de hotelaria. A gente está pegando pedaços de um monte de coisa. Fica de fora também uma outra figura aí,
Hoje em dia, ver se tem a mais ou não. Jack Ferry. Nos Estados Unidos é muito comum. Você paga aí uma cota por uns 10, 15 anos. Normalmente empreendimento de lazer, hotel. Você paga uma cota e você pode usar ali uma semana, 10 dias durante um ano. Né? E lá eles têm um sistema bem mais ativado que tu consegue fazer trocas dentro da mesma rede. Né? Então, daqui a pouco tu entrou num time sharing de um hotel de Gramado, mas tu consegue acessar um time sharing num hotel do Rio de Janeiro, depois São Paulo. Então, tu tem muita mobilidade, né? E tu é dono de cotas. Tem cotas do empreendimento. Não tem lá necessariamente uma unidade lá fixa para ti. E quem vai para o time sharing é quem quer ir para o hotel. Quer ter a tua cama pronta, quer ter café da manhã, quer ter cancha ali para jogar um jogo, alguma coisa de lazer. Né? Diferentemente de só uma locação, onde quem dá um jeito na casa é tu. Tu vai ter alguém ali para contratar para resolver. Ok. Aqui está fora. Também fica fora, por exemplo, o aluguel de garagem. Ah, eu fiz só um aluguel de garagem para o meu carro. Não é para cá. Não é para isso que ela serve. Ah, e aí eu vou me apegar no quê? Vai pegar naquela alocação que a gente viu, que é do Código Civil. Imóveis da União também. Imóveis da União, estados e municípios não estão regulados por aqui. Eles têm um regime próprio de direito administrativo. No caso, né, sendo eles entes estatais, aí existe sim, uma certa proteção até sobre o foco deles. Essa lei aqui, de regra, ela não combina muito com... Deveria pagar melhor. Né? Tá meio gasto. 1 ano e meio. Não, ele gastou. Tinha alguma coisa nele ali que ele gastou. Começando bem. Não, acho que era álcool e vapor. Essa lei aqui ela não combina diretamente com o Código de Defesa do Consumidor, sabe? Porque ela já é uma lei protetiva. Então, não tem como dizer, o locatário da 8245 é consumidor. Frente ao locador, não. Porque senão tu colocaria muita força em cima dele. Tá? Teria muita norma protegendo ele. Agora, pode acontecer isso nas relações secundárias, né? Quer dizer, se eu sou um locador e tenho uma imobiliária que organiza ali o aluguel de 1, 2, 3 imóveis para mim, eu estou contratando eles para uma prestação de serviço e eles ganham dinheiro em cima disso. Né? Ganham dinheiro em cima do valor que o locatário paga. Se eles falharem alguma coisa na condução dessa estrutura aí, desse negócio, eu, em relação a eles, sou consumidor. Então, eu, locador, frente à imobiliária que organiza o aluguel, eu sou consumidor e ela é fornecedora. Daqui a pouco, uma imobiliária que atraiu um inquilino para um negócio, e o negócio é ruim, o prédio está caindo, né? Enfim, tem uma série de vícios. Né? Aquele inquilino atraído por aquela imobiliária, frente a ela, ele é consumidor. E ela é fornecedora. Agora, inquilino, locador, não é fornecedor nem consumidor. Quando eu digo assim, inquilino é para isso aqui. Tá? Quando Código Civil, a gente fala locatário. E essa daqui é a lei do inquilinato. Que é imóveis residenciais ou para fins comerciais. Eu ia escrever no quadro, mas agora eu estou com medo. Então eu vou falar. Não foi ainda. Ainda não atingi minha plenitude. Se tiverem dúvida, gente, vão falando. Tá? Como eu disse, a gente tem vários temas aqui envolvendo a 8245.
né? Vamos destacar os mais importantes, aqueles mais recorrentes. E o primeiro deles, para entrar mesmo nela, diz respeito às garantias. Garantias. Por que garantias ganham um destaque diferente, né, nessa lei aqui? Porque, basicamente, o garantia tu pode pedir em tudo que é contrato. Vai pegar um empréstimo do banco, pode ser que ele te exija garantia ou não. Se tu não oferece nenhuma garantia, significa que tu é um fator de mais risco. E aí ele vai te cobrar mais, vai te cobrar juros maiores, entre outras coisas. Então, quanto mais garantia tu dá, melhores negócios tu faz, né? E aqui tem essas peculiaridades, né? Qual seja? Primeiro, porque para tu tirar um locatário inadimplente dentro do imóvel é algo demorado. Se o sujeito ainda tiver família com criança, tu vê que o juiz dá uma amarrada. No ano passado, por causa da pandemia, a gente teve ali alguns meses que tu não podia fazer despejo. Teve uma lei nova ali, uma das leis, né, desse pacote de pandemia, e tinha uma lá que falava que remetia a ideia de prisão domiciliar, por exemplo, para devedor de alimentos, né? Até para não botar o sujeito lá dentro de uma casa prisional, onde ele vai ter contatos com outros presos, vai pegar Covid. E também teve um tempo ali em que você ficou imune à ideia de despejo. Então, quer dizer, até você conseguir despejar um locatário inadimplente, demora um tempo. Se você já está processando ele por inadimplência, obviamente que aqueles meses que tu ainda vai demandar para tirar ele não vai te pagar. Então, às vezes, no bolo, tu pode ficar aí 8 meses, 6 meses ou até mais sem receber nada, né? Então, para que esse teu desastre econômico não seja tão grande, tu pede uma garantia. Também o sujeito pode pegar e tá no pinote, né? Tá vazando, deixou de pagar 2 meses, desaparece, tu não acha mais, e tu tem aquele prejuízo que pode ainda ser maior, né? Porque quando tu pensar, ele deixou de pagar o aluguel, se for um apartamento, ele deixou de pagar o condomínio também, né? Isso se ele não estragou coisas lá dentro, né? Então, teu problema pode ser maior do que o simples aluguel não pago. Então, vem essa ideia do reforço, né, para evitar esse prejuízo e não desestimular as pessoas a alugar, né, porque o aluguel ele tem uma força social importante. Ou seja, nas grandes capitais, principalmente aqui no Brasil, nós temos problemas muito sérios de moradia, né? Até que nós temos aí um problema de favelização muito grande. E mesmo lá é caro. E mesmo você pegando, alugou ali um pequeno barraco de 1 ou 2 cômodos, ainda assim tem um custo alto, né? Então, a locação acaba tendo essa função social e aí você tem que estimular as pessoas a continuar alugando. Você pega ali cidades europeias grandes, Paris, Barcelona, grande parte das moradias lá são aluguéis. São aluguéis assim, o vô passou para o pai, que passou para o filho, e aquela família continua alugando, por quê? Porque nunca vão ter dinheiro para comprar, né? Você pega lá cidades turísticas europeias, às vezes um apartamentinho pequeno, velho, é 1 milhão de euros, né? Quer dizer, para um trabalhador europeu não é fácil chegar nisso. Então é uma vida de aluguel, e a vida segue essa estrutura, né? Então ele tem uma importância social muito grande. Então a gente não pode desestimular, né? Na medida em que tu protege o inquilino, tu não pode desestimular, então tu carrega o locador com possibilidades de pedir garantias. E aí, tem uma questão aqui. Pelo artigo 37 da Lei do Inquilinato, artigo 37 da Lei do Inquilinato, nós temos só 4. Existem só 4 garantias. E não pode inventar outra. Então tem que jogar dentro dessas 4 aqui. E não pode acumular elas, não pode acumular as espécies.
Digamos, a gente tem A, B, C e D. Tu não pode pedir uma A e uma B, mas tu pode pedir duas As. Pode pedir duas Bs. As espécies tu não pode acumular, mas dentro da mesma classe, sim. E não só aqui, ela é aplicável para outros contratos, mas é aqui que uma das garantias atinge o ápice mais severo. Aqui faz surgir uma espécie do MacGyver do direito. O cara mais macho do direito. E é o fiador em contrato de locação. Esse cara é destemido, raiz, tudo que vocês quiserem. E aí a primeira garantia é justamente a fiança. Fiança. Como eu disse, pode ter vários contratos que têm como garantia a fiança. A fiança ela é uma garantia pessoal, tanto assume a dívida de outro. Ela acaba sendo um pouco uma obrigação meio que imperfeita, assim, porque tu não gera o débito, mas tu tem a responsabilidade. Tem responsabilidade de pagamento. Então, você se amarra a uma dívida como garantia pessoal. Se a pessoa tiver um pouquinho de consciência, ela não dá fiança. Se ela ler um pouquinho da lei, assim, ela não entraria nesse barco. Por isso que muitas vezes, para fiança, você vê parente, né? Pede lá para o pai, para a mãe. Chamar um amigo para ser fiador é ex-amigo. Ah, mas por quê? No mais das vezes, se você tiver fiança em algum contrato e o devedor principal não pagar, eles vão atrás de você. Então, eles vão primeiro começar com aquela cartinha básica. Se não pagar em 10 dias, será as SPC. Ah, não surtiu efeito. Então, vamos com a ação de cobrança. Aí ele vai tentar achar patrimônio. Vai ver se tu tem dinheiro no banco, se tem carro, etc. Não conseguiu isso, aí ele vai para o nível desespero, né? Que é penhorar, ainda que seja um só, que é o único bem de família. É um dos raros momentos em que acontece a penhora do único bem imóvel de família de alguém, por ser devedor na qualidade de fiador. E aí o negócio é meio estranho. O negócio é meio estranho porque e se eu sou locatário, sou devedor e eu tenho um imóvel meu de família, o locador não pode penhorar o meu imóvel. Eu sou devedor, eu tenho minha casa lá, o locador não pode penhorar ela. Mas a casa do fiador ele pode. Essa sempre deu muito pano para manga esse dispositivo aqui. Não é que o bem de família seja absolutamente protegido. Se você olhar lá a Lei 8.009 de 90, a Lei 8.009 de 90, ela trata do bem de família. É uma espécie de regulamentação da Constituição Federal,
quando ainda a gente pensava mais forte em princípios como dignidade da pessoa humana, né? Hoje em dia eu acho tão enfraquecidos, né? Seja no meio jurídico ou no meio em geral. Mas havia aqueles apelos por esses princípios, né, de proteção da vida, etc., né? A gente estava saindo de uma ditadura, entrando numa democracia, mas o mercado tem feito a gente esquecer um pouco esses detalhes aí. Isso é complicado. Mas então criaram a Lei 8.009 para testar. Olha, o único bem imóvel de família do sujeito, ele está blindado para dívida, salvo exceções. Salvo exceções. Aí essas exceções aparecem lá no artigo 3º da Lei 8.009. Se eu estiver falando rápido demais, me avise, tá? Porque eu estou com timing de vídeo. Eu estou com timing de aula digital mesmo. Então, lá tem as exceções. Tem algumas exceções que a gente já sabe que acontece e nem chia muito. Faz parte do pacote. Exemplo, dívida de condomínio. Sabe, atrasou o condomínio, eles vão com ação de cobrança, se não acharem patrimônio, vão penhorar o imóvel para vender, para pagar a dívida. Dívida trabalhista com o empregado que trabalha na casa. Não pagou, ficou devendo para a pessoa ali que é empregada doméstica, etc. Ela vai para cima, não acha patrimônio, ela pode penhorar a casa em que ela exerceu a atividade. Dívida de IPTU. Se eu não pagar o IPTU, o que acontece? Vem a prefeitura e penhora o teu imóvel, e era isso. E aí, não nasceu com a lei, mas surgiu depois, a questão do fiador em locação da 8245, que foi a Lei 8245 que inseriu o inciso 7º no artigo 3º da Lei 8.009. Não nasceu com ela. Porque a Lei 8.009 é de 90. A Lei 8245 é de 91. Então, tem um dispositivo da 8245 que diz, fica acrescentado o inciso 7º ao artigo 3º da Lei 8.009. E o inciso 7º é fiador do contrato de locação imobiliária, né, para fins residenciais e comerciais. Então, originalmente, não era assim, né? Até antes de 91 não havia esse permissivo, né? Mas aí tem algumas coisas interessantes aqui, né? Teve uma vez aí, já faz bastante tempo, por uns 15 anos, isso são mais, né? Teve uma vez que um imóvel que era de um casal de idoso lá de São Paulo, e aí eles eram fiadores, e aí, claro, o locador foi para cima e penhorou. Aí passa pelo primeiro grau, passa pelo segundo grau, estão perdendo. Segundo grau dizendo que a casa deles era penhorável, né, para pagar a dívida do aluguel do locatário. Não duvido fosse filho deles ainda. Aí eles conseguiram chegar no STF, e no STF caiu lá num relator que, por decisão monocrática, disse o seguinte: não é penhorável. A casa deles não é penhorável por quê? Porque tem um artigo 6º lá na Constituição Federal, que ganhou agora mais um atributo, dizendo que é direito fundamental a moradia. E aí, se eu penhorar a casa deles, eles pedem a moradia. Isso foi uma decisão monocrática.
Ainda que passível de recurso, e depois houve um recurso, isso caiu que nem uma bomba no mercado imobiliário. Depois vem um recurso que a gente chama de agravo interno. Toda vez que tu tem uma decisão monocrática, né, tu entra com agravo interno. No agravo interno, a tese dele foi superada. Ele disse, não, o artigo 6º é um direito fundamental social da tua relação com o teu Estado. O direito fundamental à moradia, quem tem que prover é o Estado, não o particular. E ele só vai prover se tiver dotação orçamentária para isso. Não posso obrigar o particular a respeitar a moradia com base no 6º. E aí derrubaram a tese desse casal. Mas só o fato de ter essa decisão monocrática já mexeu no mercado, que aí as imobiliárias começaram a pedir o quê? Eu quero um fiador com 2 imóveis. Quero um fiador com 2 imóveis, porque um deles vai. Um deles vai pagar a dívida, o outro está blindado, um deles vai. Mesmo sendo uma tese já perdida, né? Mas vai que volta. Vai que volta e muda o jogo. Então me traz um com 2. Mais recentemente, o STJ teve aí uma decisão. Eu não sei bem de onde é que ele tirou essa fundamentação, mas o STJ, às vezes, a meu ver, vai um pouco além da função jurisdicional. Embora seja plausível, seja justo, tenha todo um contexto interessante, eles entenderam o seguinte, que se for fiador em contrato de locação, se for locação residencial, ele pode ter o imóvel penhorado. Se for locação comercial, não. A lei não traz nenhuma diferenciação. Ela diz ali, o fiador do contrato de locação 8245 tem a casa penhorada. O STJ diz, não, se for residencial, tem a casa penhorada. Se for fiança para fins comerciais, não. Fez essa divisão. Mas, de qualquer forma, primeiro, ser fiador não indico para ninguém. E ser fiador de contrato de locação, menos ainda. Mas eu quero ser, tá? Então tu acompanha, né? Vê se está tudo indo bem, manda uns e-mails, tá tudo pago, está sendo adimplido, ok? Senão daqui a pouco o sujeito fica lá um ano sem pagar e o credor vem para cima, né? E aí tem multa, tem todo o tempo que ficou em aberto, tem correção monetária, tem juros, vira um troço enorme. Um negócio muito grande. A responsabilidade é solidária ou ele tem que primeiro tentar executar o... Existe, é interessante a pergunta do colega, existe uma prerrogativa, né? Em geral, os credores afastam, né? Mas existe uma prerrogativa que a gente chama de benefício de ordem. Então, quer dizer, o fiador, antes de ter seus bens penhorados, ele pode indicar bens livres do devedor. Mas, primeiro tu executa a casa do cara lá, ele tem 2 imóveis, está aqui, pode ir lá executar, não tem penhora nenhuma. Então, aí o credor vai lá e cobra do devedor. Agora, claro, se ele não achar nada com o devedor, ele vai voltar no fiador. Não há dúvida. A única vantagemzinha que tem ele. Ok aqui? E aí tem uma outra, que é o seguro de fiança locatícia. Seguro de fiança locatícia. Aí você precisa de uma seguradora. E aí quem vai contratar a seguradora é o locatário. E aí essa seguradora, né, ela vai ser acionada dentro daquelas hipóteses contratadas em que o locatário se torne inadimplente. Que aí é mais caro.
que além do aluguel, tu tem que pagar a seguradora, tem que pagar o prêmio. Fiança é mais barbada, principalmente se for fiança com pai ou mãe. Fiança é um contrato gratuito, né? Então tu acha alguém ali para espiar os teus pecados, põe ele ali no contrato e a fiança locatícia você tem que pagar para isso aí. Tem mais duas ainda? Tem mais outra? Nesse caso, se o último é atingido com o CDC, Em relação à seguradora, sim. O locatário em relação à seguradora, sim. Talvez até o credor também, daqui a pouco. Daqui a pouco vai para cima da seguradora, né? Porque ela que está ali para cobrir mesmo. E aí, daqui a pouco ela começa a inventar alguma coisa e tu, olha, faltou informação à luz do CDC, algo nesse sentido. Hein? Claro que a seguradora não vai aceitar qualquer case. Vai olhar para o sujeito, tu tem renda determinada, tal, tu tem algum outro patrimônio, enfim. Porque senão aí tu já aumenta a tua taxa de risco lá em cima. Tu te atira numa margem de risco muito alta, é sinistro certo, né? Tem mais uma outra aqui, que é a calção. Calção. Calção já é uma garantia real, né? E aí é uma coisa que fica imobilizada para pagar uma dívida. Pode deixar um imóvel, faz uma garantia real sobre um imóvel e aquele imóvel fica reservado em relação àquele contrato. Então, daqui a pouco, se o contrato é inadimplido, o que o exequente vai fazer? O que o credor vai fazer? O primeiro bem que ele vai penhorar, né, depois de vencida uma ação de cobrança, é aquele bem que foi dado em garantia. Eu vou locar esse imóvel aqui, eu não tenho seguradora, eu não tenho fiador, mas então eu tenho uma outra casa lá que eu deixo aqui de garantia para entrar nesse contrato. A casa vale tanto. E aí tu põe isso lá na matrícula do imóvel para deixar ele blindado para isso, né? Eles, olha, qualquer outra dívida aqui vai entrar na fila. Primeiro vai ser a da locação. Pode deixar móveis também. Né? Fazer um penhor, né? O sujeito vai pegar um empréstimo lá no banco, na caixa, lá ele deixa uma joia, né? Um penhor, né? Ganha menos do que vale o bem. E se até uma determinada data ele não pagar a dívida, aquela joia vai ser vendida. Como é mais difícil, né, que o nosso locatário tenha essa disponibilidade patrimonial maior, né, acaba sendo muito comum o depósito de 3 meses de aluguel, que é o que a lei permite. Tu deposita 3 meses de aluguel em caderneta de poupança. Quando acabar o contrato, tiver tudo quitado, libera ali a restrição que incide sobre esse valor. E aí o locatário vai lá e pega de volta. É um valor que fica ali, né, de garantia justamente para o locador acessar caso o locatário entre em inadimplência. O teto é 3 meses de aluguel. E aí depende do que foi acertado, né? Qual é o valor do aluguel. E tem um último aqui. Esse aqui, criação mais nova.
que é a cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. Cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. Cotas de fundo de investimento. Então, assim, para exemplificar, você tem lá um dinheiro no banco que está em CDB. Aí chega lá para o banco e diz, olha, reserva tanto, né, em razão desse contrato aqui de locação, que dura até o tempo X, e aí ele bloqueia aquilo. Então, tu não vai conseguir usar esse dinheiro até acabar o teu contrato de locação. Findo o contrato com a quitação, o banco solta de novo para ti essa verba. Então, um facilitador aí para não burocratizar muito, né, a locação. Então, quer dizer, pode ter qualquer uma dessas, mas não pode misturar os tipos. Você pode ter 2 fiadores, mas não pode exigir um fiador mais um seguro-fiança. É até crime, contravenção penal, artigo 43, inciso 1. Exigir mais de um tipo de... mais de uma espécie de garantia. Quarenta e três, inciso 1. Exigir mais de um tipo de garantia, contravenção penal. Bom, e aí tem o seguinte caso. Se eu não tenho garantia nenhuma, o que dá para fazer? Aí, tu pode cobrar o aluguel antecipado. O aluguel, normalmente, tu cobra no mês subsequente ao uso. Se tu não tem garantia nenhuma, tu cobra antecipado. Aí tu pode cobrar até o 6º dia do mês vencendo. Ah, vamos começar agora em setembro? Vamos. Tem garantia? Não tem. Então, tu me paga até o dia 6, o mês inteiro. Então, todo mês eu vou estar cobrando na frente. Artigo 42 da Lei do Inquilinato. Pode ser um contrato de 1 ano, 6 meses, mas todo mês tu cobra na frente. Por quê? Porque não tem garantia nenhuma. Isso aqui são algumas regras aí, né, que são lá de 91, né? Uma outra coisa aqui mudou, né? Essa cessão fiduciária é o mais novo, é o elemento mais novo. Claro que de lá para cá, tu tem aí mais de 30 anos com o mercado em transformação, né? E é bem possível que o mercado de hoje não tenha capacidade de suprir essas garantias, né? Por isso que vem correndo por fora o disruptivo, né? Que é o Airbnb. E ainda assim, né? Já teve agora problema que saiu aqui do Rio Grande do Sul, foi para lá no STJ, e que o STJ disse se não houver autorização ali, ou se houver proibição na Assembleia de Condomínio, não pode fazer Airbnb. Mora num prédio com condomínio e eles proibirem o Airbnb, até segunda ordem, o STJ está dizendo que não pode haver. Já que tem muita gente que compra isso para poder alugar no Airbnb. Hoje você pega ali Gramado, basicamente é isso.
sujeito compra em Gramado ali um AP, deixa alugando o ano inteiro, paga o condomínio e ainda ele ganha um dinheiro para poder ficar lá em Gramado, né? Porque lá não precisa muito, né? Não precisa muito para gastar bastante, né? Um fim de semana em Gramado ali brincando é 3, 4 mil reais sem precisar se empolgar muito. Ok aqui, gente? Um outro item. Aluguel por temporada. Aluguel por temporada. Máximo de 3 meses. Artigo 49 da Lei do Inquilinato. E aqui também pode cobrar na frente. Pode exigir antecipado o aluguel. Como são contratos mais curtos, né? Tem um máximo de 3 meses. Não é um aluguel onde você vai pedir fiador, seguro fiança. Até porque se começar a pedir, não vai alugar. Então, isso aí tem muito a ver com aluguel de praia, zonas turísticas, né? E a pessoa às vezes pega uma semana, final de semana. Se deixar para cobrar depois, há uma tendência forte de você chegar na casa e não ter mais ninguém. A pessoa sai antes. Sabe como é que é, né? A turma não é fácil. Então, para garantir isso, cobra na frente o valor do período. O pessoal na praia, ali chega um casal, não, é só para 2. Sai o locador, vem uma Kombi. É um micro-ônibus. Aí tu vê a capacidade do ser humano de se adaptar, né? Um dormindo em cima do outro, vamos lá. Então, esse aqui pode ser cobrado na frente, com um limite máximo de 3 meses. Não pode ficar emendando o aluguel por temporada, porque isso é entendido como fraude. Para prejudicar quem? O locatário, porque a cada 3 meses tu está cobrando na frente dele todo o período. Não pode ficar emendando aluguel por temporada. Aí tem um outro item aqui, que é o direito de preferência. Eu tinha falado um pouco sobre isso. Talvez tenha passado alguma coisa. No direito de preferência. Direito de preferência é um direito do locatário. É um direito do locatário. É o tipo de direito que, se as pessoas são minimamente sensatas, ele nem precisa ser invocado.
Mas como as pessoas não são assim, aí tem que ter o direito, né? Para que serve o direito de preferência? O sujeito ele já está alocando o imóvel, alocando ali para fins residenciais ou comerciais, né? A tendência é que a gente faça isso por um tempo mais prolongado, 2 anos, 3 anos, né? Você quer dar um uso mais duradouro para o negócio. Se o nosso locador quer vender o bem dele, ele tem direito, é patrimônio dele. Se o sujeito que está alugando um contrato, está alugando seu imóvel, não puder vender, a primeira coisa que a gente vai fazer é bloquear o mercado de novo. Vai, imaginem, enquanto não acaba a locação, não posso vender, então ele nem vai botar para alocar. Então, ninguém está proibido de vender seu imóvel com uma locação em execução. A questão aqui no direito de preferência é o seguinte: já que tu quer vender, então apresenta primeiro para aquele que está fazendo uso, é o locatário. Teoricamente, o sujeito, numa escala de interessados, ele é o primeiro, né? Tendencialmente, ele gosta daquele bem. Pode ser até que não goste, mas é o que o bolso dele permitiu ele pagar. Mas, tendencialmente, ele gosta daquele bem. Então, não é muito difícil, né? Pegar e avisar ele: olha, eu quero vender por tanto. Coisa tão básica. Mas pode ser que por esquecimento ele não faça isso, ou porque ele acha que o sujeito não tem patrimônio, ou às vezes é uma relação que foi, né, ficando mais tensa, né, por N motivos, né? E aí o nosso locador vai fazer o quê? Não oferece para o locatário. Põe o bem à venda, vende para um terceiro e não ofereceu para o locatário. Bom, aí entra o direito. Aí entra a lei. E o que diz a lei? O locatário tem que ter alguns requisitos aqui que ele feche, né, para poder fazer uso desse direito, né, que é justamente poder ou pedir perdas e danos, porque não foi oferecido a ele. E eu acho difícil provar isso. Não que não existam perdas, não que não existam danos, só que eu acho difícil quantificar isso. Ah, tu não ofereceu bem para mim, eu queria comprar, então eu vou pedir danos materiais pela falta desse bem. De repente, um bem né, para fins comerciais, talvez. Danos morais, uma boa pesquisa aí para ver se enquadraria. Mas o forte aqui não é isso, não é pedir perdas e danos, apesar de ser uma das alternativas. E que se você teve o direito preterido, né, você vai fazer o quê? Você vai buscar o imóvel para si. Então, você vai depositar em juízo, vai entrar com uma ação judicial, vai depositar em juízo o valor do imóvel e taxas que caberiam ao comprador. Você deposita lá e aí, como consequência, esse imóvel vai ser transferido para você. Vai ser forçado uma compra e venda entre o locador e o locatário. Tem rito específico. Ou é uma ação ordinária? É uma ação ordinária. Só que aí tem que ter justamente pelo menos duas situações aqui. O tempo é muito curto. O tempo de reação é muito curto. Então, tu tem que usar essa ação em até 6 meses depois da transferência do imóvel.
transferência entre o locador e quem comprou dele. Então, tem até 6 meses para reagir com a ação judicial. E aqui que vem a parte importante, que era uma cautela anterior dele, que eu tinha falado antes. Que é publicizar essa locação. Você tem que tornar essa locação pública. Quando você quer tornar uma situação pública, envolvendo um bem, você vai lá na matrícula desse bem e anexa a informação, no caso aqui, de que existe um contrato de locação, que dura até o dia tal. Ponto. E aí, o que que acontece? O sujeito que está comprando, é obrigação dele olhar a matrícula do imóvel até o dia da compra. Ó, não tem nada, beleza. Ó, tem uma locação aqui. Um dos problemas que pode me acontecer é eu perder esse imóvel para o locatário se eu não certificar que ele foi intimado antes. Então, eu vou pedir para o locador o quê? Me dá uma prova de que tu comunicou ele, tu estavas vendendo, e que ele não quis. Pronto. Aí ele abriu mão do direito. Ah, e se não estava lá na matrícula do imóvel? Então, não tem direito. E aí, quando o comprador foi lá na matrícula do imóvel, não tinha restrição nenhuma, está feito. Acho assim uma minoria, uma vasta minoria, é que providenciaria isso. A maioria dos locatários nem se dá em conta, ou talvez não faça um projeto tão longo. Né? Ah, eu entrei só para alocar mesmo e jura que eu vou comprar, mas claro, né, a gente não sabe da vida. Né? O que guarda o futuro a gente não sabe. Por isso que faz isso. Só que tem custo, né? Você colocar qualquer vírgula lá na matrícula do imóvel, no registro imobiliário, eles te cobram. Ah, capaz, vou gastar R$ 500 para fazer isso, vou gastar R$ 1.000 para fazer isso. Não, nem pensar. Então não põe. Só que aí depois também não chora. Até quando eu posso exercer o direito de preferência? Quanto tempo eu tenho para exercê-lo? 6 meses para reagir, né, diante de não ter sido observado. Mas eu digo, se me for oferecido imóvel, quanto tempo eu tenho para dizer se eu quero ou não? 30 dias. Artigo 28. Então, aqui, esse direito é um direito afetado pela decadência. Eu tenho até 30 dias para dizer se eu quero comprar o imóvel nas mesmas condições que o locador oferece para terceiros. Está no artigo 28 da Lei do Inquilinato. Ah, mas e aí alguém pode dizer, tá, mas esse imóvel estava em condomínio, né? Daqui a pouco era um apartamento que tinha 3 donos, ou 2 donos. Coisa normal. O apartamento tinha 2 donos. Aí um deles quer vender a parte dele. Para quem é que ele tem que oferecer primeiro? Tem um locador lá dentro, tem um locatário lá dentro, é um imóvel de 2 donos, um dos
coproprietários quer vender a sua parte. Para quem ele tem que oferecer primeiro? Tem dois direitos de preferência aí, e um prefere mais do que o outro. Primeiro, oferecer para o coproprietário. Se esse coproprietário não quiser, aí ele oferece para o locatário. Então, o locatário perde para o coproprietário. Pode acontecer também nesse imóvel, é uma figura que a gente chama de sublocatário. Em ao sub. Daqui a pouco tu pegou ali um imóvel, né, e ficou meio caro para ti, tá meio caro. Só que se tu sair agora tem multa, né? E é uma multa alta, enfim. Então, tá faltando um ano ainda para fechar esse contrato, tá caro para mim, se eu sair agora tem multa. Mas aí tu acha alguém que quer continuar essa locação até o fim. Existe uma autorização no contrato para que você faça uma sublocação. Então, você, como locatário, aluga o bem para outro. O contrato ainda está no teu nome, você ainda é locatário, mas você faz surgir a figura do sublocatário. Então, é alguém para quem você está alugando. Numa ótica de direito de preferência, o sublocatário ganha do locatário. Por quê? Porque é ele que está dando um destino ao bem. Ele é o cara interessado no bem. Então, o locatário perde para esses dois aí. O proprietário e o sublocatário. Só uma questão tem muito a questão da eficiência exatamente, mas você falou do locatório, eu lembrei de uma questão. Eu posso estar alugando um apartamento e daí eu vou alugar um quarto para uma pessoa, isso é legal ou sem o conhecimento dele? O colega perguntou, só vou repetir aqui porque talvez não pegue aqui no áudio. O colega fez uma pergunta importante aqui, né, dizendo que se eu sou locatário de um bem, eu poderia alocar alguma peça para um outro indivíduo, fazer uma sublocação parcial, né? Toda sublocação não autorizada é violação de contrato. Tá? Então, assim, se tu tem uma sublocação não autorizada e o locador descobre, ele pode rescindir o contrato e fazer despejo de quem quer que seja, inclusive do sublocatário. Então, assim, qualquer coisa que for mexer lá dentro, nesse sentido aí, pega a autorização dele. Posso fazer? Se ele disser sim, ok. Aí, no caso, como é que fica a preferência? Se eu estou sublocando só uma peça, aí o proprietário quer vender o imóvel. Não, aí fica avaliando o locatário. Ele está só usando, não está dando uso em todo o bem, né?
Um outro item aqui. Desculpa, antes de não captação para forçar a compra e venda. É período de 6 meses. Mas esse período de 6 meses é depois da alteração da matrícula. Mas digamos que eu só fiquei sabendo 8 meses depois. Já teve a alteração e eles fizeram a compra, venda, teve toda a transação. Eu só fiquei sabendo depois do período que eu tinha comprado. Tem que ser na alteração da matrícula, porque é ali que dá publicidade, né? Então, por isso que o pessoal começa a contar dali. Se eles fizeram um contrato entre eles, mas ainda não operaram lá, não mexeram ainda na matrícula, não houve a transferência ainda, né? Porque imóveis é só com a transcrição lá no registro de imóveis. E é ali que dá a publicidade. Enquanto isso, se tu olhar lá, não tem nada. Bom, então, em princípio, nada aconteceu, né? É só uma questão obrigacional entre os dois, né? Ok, aqui? Não tem nenhuma lancheria aberta aqui, né? Acho que está tudo fechado. Eu estava pensando nisso. O Subway está fechado. Estava pensando no pé de banana. O Subway... É do lado do mar. Mas não vai dar tempo. O Masa? Não, mas esse é lá fora. Aqui dentro eu não tem nenhuma aberta. Aqui eu acho que está tudo fechado. Nem aquele ATL ali, né? Nem um hambúrguer lá também. Um outro item aqui, gente. Vênia conjugal. Vênia conjugal. Só ali o regime da separação total de bens, né? Cada um com seus problemas. Isso também é interessante. Cada um com seus problemas. Caso se faça um contrato de locação de imóvel por 10 anos ou mais, é necessária a vênia do outro cônjuge, autorização do outro cônjuge. Na prática, isso significa o quê? Para ter validade superior a 10 anos, o outro cônjuge tem que dar autorização. Pode dar uma rubricada ali no contrato, entra como testemunha. Porque o legislador entende que mais do que 10 anos, mesmo que sendo aluguel, é uma restrição patrimonial também. E ali, a antiga lei de introdução ao Código Civil, que hoje é a lei de introdução às normas do direito, ela diz que toda vez que você tiver transação de imóveis no ambiente de casal, né, você precisa da autorização do outro para formalizar esse negócio. Então, como mais de 10 anos é uma espécie de restrição patrimonial, para passar desse período aí só com a autorização do outro cônjuge.
Tem mais um item aqui. Só que hoje é a primeira presencial. Senão não pode ser traumatizante. Tem que ser agradável. Não, na volta pro vídeo. Tô meio preso aqui num cubículo aqui de ter os dois negócios. Dois riscos, não consigo. Esse aqui é meu limite. Divórcio. Divórcio e dissolução de união estável do locatário. Nem vou botar separação judicial, porque isso não existe mais. Não tem mais sentido. Artigo 12 da Lei do Inquilinato. O que acontece? Como aqui a gente está trabalhando principalmente na seara da moradia, né? Iria contra essa ideia de promoção da habitação. Toda vez que um casal de locatários se divorciasse, o locador, eu quero o imóvel de volta e acabou o contrato. Se tem filhos, né, na nossa prática cultural aqui em geral, é a mulher que acaba ficando com os filhos em casa, né, e o esposo sai, o ex sai, e ela continua o aluguel até o fim do período contratado. Só que, claro, né, diante de algumas mudanças aí, até o locador pode pedir alguma outra garantia, ou também o fiador pode se pedir para se exonerar. Daqui a pouco você deu o seu nome lá para um contrato de locação, porque o locatário era seu amigo. Lá foi ele com a família, tal. Daqui a pouco tu descobre que ele saiu daquele imóvel. E o que vai acontecer? Será que ele está pagando corretamente o aluguel? A pensão dele está em dia? E se ele começar a falhar, atrás de quem que o locador vai ir? Em quem tem patrimônio, que sou eu, o fiador. Então, uma vez que isso aconteça, o fiador tem que ser comunicado. Tem que ser comunicado o fiador. E aí esse fiador ele tem 30 dias para se exonerar, se ele quiser. Olha, assim não me interessa ficar. Então, na medida que ele é comunicado, ele pode mandar um outro comunicado para o locador dizendo que estou me exonerando, estou me retirando do contrato. Só que não é tão simples essa saída aqui, quanto parece. Por isso que é o risco de ser fiador aqui dentro. Depois que tu comunicar ao locador que tu estás te retirando, tu ainda fica 120 dias responsável pelo que ocorrer com o contrato. Então, se der alguma inadimplência ainda nesses 120 dias, é a ti que o locador vai buscar.
Essa é interessante, mas ela também pode ser um desagregador social. Parente vai ser parente pro resto da vida, né? Não vai ter ex-parente, mas amizade é o início do fim. Diferentemente é você pegar um empréstimo para uma empresa sua e você ser o fiador. E aquilo ali te beneficia diretamente. Uma outra ideia. Agora, de terceiro, a ideia é que o fiador, quando ele entra, é que ele não quer pagar aquilo. Ele vai, mas não com essa pretensão. Ele vai com a pretensão de ajudar, mas não tanto assim. Dúvidas aqui, gente? Alguém tem alguma dúvida? Depois essa aula vai estar também ali no Moodle. Espero que o som seja bom, apesar da minha máscara. Espero que saia bem também e vai ser colocado lá. E quarta-feira nós temos um presencial de novo ainda. Mais uma rodada presente. E aí seguimos o baile. Na outra semana, que eu acho que é feriado, dia 6, né? Não sei se aqui é feriado. Acho que é, né? Vamos fazer feriadão, né? Acho que é feriadão. Isso aí, então. Foi um prazer vê-los, ainda aqui com as caras fechadas. Mas foi um prazer conviver com vocês presencialmente. Espero que façamos mais. Então tá bem, gente. Até quarta-feira aí. Valeu. Hoje eu vou lavar a foto aqui.